Vivo. Como deixar de ter medo e atrair o relacionamento que deseja. Tá bom? Seja muito bem-vindo a essa live. Muito bem-vinda a essa live. De verdade, é maravilhoso poder estar de noite com vocês. Maravilhoso poder estar de noite com vocês. E eu quero fazer uma live sobre relacionamentos, né? Sobre o medo que nos impede de construir relações magníficas. Sobre o medo que nos impede de construir relações magníficas. E vamos lá, né? Vamos nessa. Vamos começar, tá? E você que tá chegando aí, digita aí #café pra poder ficar na live, tá bom? Deixa eu fixar aqui o tema. Muito bem. Como deixar de ter medo para atrair o relacionamento que desejo. Como deixar de ter medo para atrair o relacionamento que desejo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. Nem avisei nem nada, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre relacionamentos, né? Olha só, o que acontece, né? Muitas vezes quando a gente sai de uma relação, a relação deixa marcas na gente, né? Essa relação deixa marcas. A gente sai de uma relação e essa relação deixa marcas na gente, né? E muitas vezes, por não saber gerir os processos que aconteceram com a gente no passado, a gente não consegue fazer um movimento para viver uma nova relação, né? Quem aqui saiu de uma relação, entrou em outra e sentiu que trouxe o ex para a nova relação? Tá? Se isso aconteceu com você, digita aí eu para eu saber que isso aconteceu com você. Então, quem aqui entrou em uma nova relação e trouxe o ex para a nova relação, né? Atualizou na nova relação a relação antiga, né? Em virtude de processos internos emocionais não resolvidos, né? Quando eu penso relacionamentos, eu sempre me lembro de um filme, né, muito bacana, né, da nossa jornada, que foi Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, né? E eu me lembro que eu assisti esse filme tem muito tempo, né? Mas, quer dizer, eu não posso dizer que é muito tempo não, porque senão eu vou revelar a minha idade, né? Eu assisti esse filme tem algum tempo e uma das coisas mais bacanas desse filme é a visão de vida. Uma das coisas mais bacanas desse filme é a visão de vida, né? Porque Gasparzinho era um menino que perdeu a vida de uma forma abrupta e que, portanto, não viveu a vida. E por não ter vivido a vida, ele acaba preso. Ele acaba completamente preso. Então ele vira um fantasma. Por não ter vivido a vida, ele acaba virando um fantasma, porque ele está cheio, completamente cheio, tá, de coisas inacabadas. Tá bom? De coisas inacabadas, porque ele não viveu a vida. E enquanto ele não resolver esse passivo, ele continua como um fantasma. O único jeito, tá, de ele deixar de ser fantasma é ele resolver aqui. Priscila tá me lembrando aqui os assuntos inacabados dele. Né? E de alguma forma, nós somos como fantasmas nas nossas novas relações, enquanto a gente não resolve os assuntos inacabados das relações anteriores, tá? E quando a gente não resolve os assuntos inacabados das relações anteriores, nós somos como fantasmas. E por que nós somos como fantasmas? Porque fantasmas não são feitos de carne e osso. E se não são feitos de carne e osso, a nossa capacidade de sentir e de conseguir se entregar e de mergulhar nas novas relações está prejudicada. A nossa capacidade de sentir e de mergulhar nas novas relações está prejudicada. Porque a gente tem assuntos inacabados. Faz sentido isso? Se faz sentido isso aqui, clica nesse coração e compartilha essa live. Clica nesse coração aí e compartilha essa live para eu saber que você está comigo, tá bom? Assuntos inacabados, tá? Então, de verdade, olha, o primeiro passo então aqui, olha, para que a gente possa driblar o medo, deixar de ter medo, né, e conseguir atrair o relacionamento que você deseja, é você conseguir se libertar desses assuntos inacabados. Né? E eu não sei, não tenho ideia de quais são esses assuntos inacabados na tua vida.
O que eu sei é que enquanto você não faz um movimento para conseguir, tá bom, se reconectar aos processos que aconteceram, e enquanto você não faz um movimento para dar conta, tá bom? Noutras palavras, de aprender com o que aconteceu com você, tá? De ressignificar o papel na sua vida de relacionamentos que você teve no passado. E quando você não faz esse movimento, você está cheio de assuntos inacabados. Isso significa que você não consegue seguir. Isso significa que você não consegue avançar. É como se você fosse um morto-vivo, uma morta-viva. Porque efetivamente você não consegue mergulhar em uma nova relação. Porque você traz para a nova relação a relação anterior. Tá? Clica nesse coração aqui para eu saber que você está comigo. Compartilha essa live com mais 3 pessoas que eu vou continuar aqui. Tá? E então eu quero falar aqui de um passo a passo. Então para que a gente possa entender como é que a gente pode, né? Então, resolver esses assuntos inacabados. Como é que a gente pode resolver esses assuntos inacabados, tá? Vamos lá. Olha só. Primeira coisa, olha, há algum tempo atrás, primeiro passo, né? 3 passos, primeiro passo. Primeiro passo de 3, tá? Há algum tempo atrás, uma amiga minha terminou uma relação, ela tinha mais ou menos 5 anos dentro de uma relação. E aí, quando alguém termina uma relação, você já percebeu que aparecem os amigos? Quem aqui já terminou uma relação longa e de repente todos os amigos apareceram? Tá? E normalmente, quando a gente termina uma relação longa, se você tem alguns amigos, a maior parte dos teus amigos vão vir e vão querer dizer para você o que pensava sobre sua relação, mas nunca teve coragem de dizer enquanto você estava na relação. Você entende? Os teus amigos vão tentar dizer para você, o que eles pensavam sobre a tua relação, mas nunca tiveram coragem de dizer enquanto você estava na relação, porque você acabou. E aí, nesse momento, você acaba descobrindo um certo número de coisas que seus amigos pensavam X, Y e Z. E muitas vezes não são as melhores coisas, né? E existe até mesmo uma espécie de solidariedade, porque muitas amigas, muitos amigos acham que o caminho para que você possa superar uma relação é vir até você para falar o quanto essa relação era ruim. Vir até você para massacrar a tua relação. Porque aí então você vai perceber que você estava numa coisa ruim e você vai dar, então, graças a Deus por essa coisa ter acabado. Deixa eu te dizer uma coisa aqui muito importante, tá? Isso talvez seja uma das coisas mais perversas que você pode fazer com você mesmo. Isso talvez seja uma das coisas mais perversas que você pode fazer com você mesmo, ou se permitir, ou permitir que façam com você. Fazer com você ou permitir que façam com você. Como assim, Ivan? Presta atenção, ó. Você passa 5 anos com alguém. Você divide a vida com esse alguém. Você divide a vida com esse alguém. Você passa 5 anos e você divide a vida com esse alguém. Quando você resolve terminar, ou quando o outro resolve terminar, ou quando os dois resolvem terminar, ao invés de você honrar esse tempo que você entregou nessa relação, você faz o contrário. Você começa a perceber, você começa a dizer que nada valeu a pena. E aí, presta atenção numa coisa muito importante aqui, olha. No início, quando você faz esse movimento no início, o que acontece é que isso te ajuda, de fato, a se descolar da pessoa. Isso te ajuda, de fato, de alguma forma a poder seguir. Te ajuda a se descolar, te ajuda de alguma forma a poder seguir, quando você faz esse movimento. O problema é que depois de um tempo, quando você se descola completamente da pessoa, você olha para trás e aí você para e pensa assim, meu Deus, como foi que eu fiquei 5 anos com essa pessoa? E quando você se faz essa pergunta, automaticamente você vira para você mesmo e acaba dizendo, meu Deus, eu perdi 5 anos da minha vida. E quem acredita que perdeu 5 anos da tua vida, faz sentido que quem acredita que perdeu 5 anos da tua vida não está bem? Consigo mesmo? Faz sentido que quem acredita que perdeu 5 anos da tua vida não pode estar feliz consigo mesmo? E no final das contas, embora aquele movimento inicial para falar mal da pessoa com quem você estava fosse bom para você se descolar, depois de algum tempo você tem que enfrentar a você mesmo, se questionando então, se a pessoa não prestava em nada, o
que foi que fez com que eu permanecesse ao lado dessa pessoa? E aí vem a culpa, e aí vem uma série de processos outros que são mais desafiadores de lidar do que o término de uma relação, que vai ser a necessidade de se auto-perdoar. E por que isso acontece? Porque na fonte foi feito algo errado. Na fonte foi feito algo errado. Tá? Quando você termina uma relação, é muito importante que você honre essa relação. Eu não estou falando continuar gostando do outro, eu estou falando honrar a relação. Sabe por quê? Isso aqui é um pensamento muito disruptivo, mas isso aqui é real. Você precisa honrar essa relação, porque se você não honrar a relação, o que vai acontecer é que você vai se sentir perdendo tempo. E você se esquece muitas vezes que sim, você não é um ser humano completamente desconectado do mundo. Se você estava nessa relação, tinha algum sentido. Tinha algum porquê. Cumpriu algum papel na tua vida. Entende? Cumpriu algum papel na tua vida. Quando você se descola completamente para ver somente as coisas ruins, você acaba contaminando você mesmo com essa perspectiva. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Faz sentido isso? Se faz sentido, clica aqui nesse coração e compartilha essa live com umas 3 pessoas. Clica aqui nesse coração e compartilha essa live com umas 3 pessoas, com umas 3 mulheres. Tá bom? Então, ó, o primeiro passo aqui, olha, para você não deixar o medo, para que você não deixe ter, para que você, como deixar o medo de atrair, o medo para atrair um relacionamento que você deseja. O primeiro passo é você se reconectar à relação anterior. E se reconectando com a relação anterior, você fazer um movimento profundo de honrar essa relação. E o que significa honrar essa relação? Significa se perguntar e responder a seguinte pergunta, olha, por que valeu a pena? Grava essa pergunta aí, anota todo mundo aí, ó. Por que valeu a pena? Por que valeu a pena? Todo mundo escreve aqui isso aqui, ó. Por que valeu a pena? Certo? É essa questão que você tem que se conectar. É essa questão que você tem que se conectar. E os amigos deveriam fazer um movimento profundo para também fazer esse movimento. Por que valeu a pena? E eu vou dizer por que isso. Porque, olha, não importa o que aconteceu nessa relação. Literalmente não importa o que aconteceu nessa relação. Faz sentido que toda experiência possui aprendizado? Entenda a profundidade disso aqui, olha. Há quem diga que na vida você só tem 2 coisas. Ou você tem sucesso ou você tem aprendizado. Ou você tem sucesso ou você tem aprendizado. Faz sentido que toda experiência contém aprendizado? Faz sentido isso? Então a pergunta que você tem que fazer é: por que valeu a pena? Essa pergunta vai lhe entregar os elementos, os dados de realidade para que você possa aprender com o que aconteceu. Essa pergunta vai lhe entregar os elementos, os dados de realidade para que você possa aprender com o que aconteceu. E quando você aprende com o que aconteceu, você consegue honrar. Não é a pessoa, não é você, não é fazer jogo do contente, jogo de Alice, fazer de conta que tudo estava bem, não. Se você terminou, é porque a relação não dava mais. Tá tudo certo. Se você terminou, é porque a relação não dava mais. Mas quando você se pergunta por que valeu a pena, você está se conectando com o aprendizado, não com a pessoa. Com o aprendizado. Por que valeu a pena? O que eu aprendo com essa relação? O que eu levo para a minha vida dessa experiência que eu vivi? Entende? Todas essas perguntas são perguntas que movimentam você, orientam a tua mente para o aprendizado, para o crescimento. E isso é totalmente diferente do que a gente vê aí fora. Então, de verdade, olha, se você está em transição, se você está fazendo um movimento profundo de transição, se você está deixando um relacionamento e os teus amigos vêm falar mal do teu relacionamento, peça para parar. Peça para parar. Sabe por quê? No início vai ser bom. A raiva é um sentimento muito poderoso. A raiva é um sentimento muito poderoso. Mas sabe qual é o problema da raiva? É porque junto com a raiva vem a culpa. É impossível, isso aqui é um conhecimento terapêutico profundo. É impossível você sentir raiva na máxima potência sem depois vir a culpa. Raiva e culpa são 2 sentimentos que caminham juntos. Entendeu? São 2 dimensões emocionais que caminham necessariamente juntas. Você sente raiva e depois você vai sentir culpa.
Toda vez que você coloca raiva para fora de uma forma desorganizada, você sente culpa. Toda vez que você sente raiva de algum processo na tua vida, depois vem a culpa. E diz pra mim como é que eu sei disso? Porque eu vivo isso na minha vida. E eu tenho absoluta certeza que você vive isso também. Qualquer coisa na tua vida que aconteceu, que você sentiu muita raiva, tá? De ter se permitido viver, depois você sentiu culpa. Funciona assim, é a dinâmica das relações. Um sentimento leva para outro. Então, velho, não faz sentido você nutrir raiva. Você viveu 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos com alguém. 5, 6, 7. Aí você vira e tem raiva dos 10 anos. Essa raiva vai voltar sobre a forma de culpa. Porque você vai se perguntar o que eu estava fazendo nesses 10 anos. Nesses 10 anos. Entende? Nesses 10 anos. Se faz sentido isso, clica nesse coração e compartilha com umas 3 mulheres isso aqui. E depois coloca feito. Para eu saber que você está comigo. Tá? Coloca feito. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é, tá bom? O que eu aprendo com isso? Por que valeu a pena? Certo? Clica nesse coração e compartilha e depois coloca feito. Guto, vem aqui no quarto. Olha aqui esse ar-condicionado que parece que está desligado. Eu estou derretendo aqui. A pá tá aberta, mas parece que está desligado. Por favor, dá uma olhada aqui. Certo? Então pensa nisso aí. Pensa nisso aí que isso aí é importante, tá bom? Pensa nisso aí que isso aí é importante. Então, coloca aí feito. Traz as pessoas. Coloca aí feito, tá bom? Muito bem. Então, ó, primeiro passo. O que eu aprendo com isso que aconteceu? Literalmente, o que eu aprendo com isso que aconteceu, tá bom? O que eu aprendo com isso que aconteceu, tá? Quando você faz esse movimento de aprender com o que aconteceu, você começa a estar pronto para entrar em uma outra relação. Você começa a estar pronto para entrar em uma outra relação. Porque o que acontece normalmente? As pessoas não levam aprendizado para a nova relação. As pessoas estão levando passivo. As pessoas não levam luz para a nova relação. Aprendizado. As pessoas estão levando passivo emocional. Sombra. Você entende? Porque justamente não tem aprendizado. Mas quando você se permite aprender com o que aconteceu, o que acontece é que você leva luz para a nova relação. O que acontece é que você leva essa bagagem para essa nova relação. Entende? Você leva essa bagagem para essa nova relação, tá? E aí, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês que é muito bonita mesmo, tá? Muito bonita mesmo, tá? Desse processo aqui de como não deixar o medo, tá, impedir você de atrair o relacionamento que você deseja. Uma coisa que é muito bonita, muito importante mesmo que eu quero dizer para você. Beleza. Uma coisa que é muito bonita e muito importante mesmo que eu quero dizer para você, que é o seguinte: quando você percebe, tá, que toda experiência tem um aprendizado, percebe que eu estou falando da experiência, tá bom? Você vai começar a desenvolver um sentimento muito poderoso, que é um sentimento de gratidão. O que é esse sentimento de gratidão, Ivan? Esse sentimento poderoso, esse sentimento de gratidão. Você vai começar a ser grato a outra pessoa. Ivan, como assim ser grato a outra pessoa? Isso é muito louco. Como assim ser grato? Eu vou dar um exemplo para você aqui, tá bom? Primeiro aprendizado, depois gratidão. Presta atenção. Aprendizado e gratidão. Vamos lá? Como é que você acredita que você pode ser grato? Vamos lá. Eu vivi algo em torno de 3 relações. Uma relação mais tumultuada que a outra. Vamos jogar aqui honesto. Uma relação mais tumultuada que a outra. Aí vocês veem assim, Ivan, como é que você fala disso tudo assim com tanta propriedade? Como é que você fala isso com tanta propriedade? Porque eu vivi uma relação mais tumultuada que a outra, certo? E durante muito tempo, eu estava na dor, só no sofrimento. Eu estava me colocando em uma cadeira que eu considero a cadeira da vítima, certo? Como se as pessoas tivessem feito algo comigo. Como se o que aconteceu fosse injustiça. Foi preciso que eu saísse dessa cadeira da vítima para poder aprender com o que aconteceu. Porque quando eu aprendi com o que aconteceu, eu comecei a desenvolver gratidão. Sabe por quê? Eu percebi o quanto eu evoluí de uma relação para outra. Eu consegui perceber
o quanto eu tomei de aprendizado de uma relação para outra e que fez com que as relações fossem assim, ó, fossem como uma escada, tá bom? Isso significa que todas as mulheres que passaram por mim, todas as mulheres que passaram pela minha vida, me prepararam para que eu pudesse chegar até aqui. Todas as mulheres que passaram pela minha vida me prepararam para que eu pudesse chegar até aqui. Vocês entendem a profundidade disso? Eu jamais conseguiria ser o homem que eu sou dentro do meu relacionamento atual se eu não tivesse vivido o que eu vivi ao lado dessas mulheres. Então presta atenção, porque olha, no primeiro ponto é aprendizado, a experiência. O segundo ponto é gratidão. Gratidão à pessoa que lhe oportunizou aquela experiência. E entenda, ser grato não significa gostar da pessoa. Vocês entendem a diferença? Ser grato não significa querer fazer com que essa pessoa retorne ao teu convívio. Eu posso ser grato a alguém e nunca mais querer ver essa pessoa na minha vida. Eu posso ser grato, sentimento de gratidão, e simplesmente não querer um contato nem pelo WhatsApp com essa pessoa. Entende? Não é esse o jogo. Mas a gratidão me permite olhar para aquela pessoa e dizer assim, caramba, gratidão. Porque se você não tivesse feito isso comigo, eu não teria aprendido isso. E se eu não tivesse aprendido isso, eu não poderia tocar a minha relação agora em outro nível. Eu não poderia começar essa nova relação aqui em outro nível. E essa gratidão tem a ver com o fato de que você só pode começar essa nova relação aqui porque em algum momento alguém te deu uma pancada aqui. Você só pode começar essa relação aqui porque em algum momento alguém te deu uma pancada aqui. Porque são as pancadas que a gente leva da vida que fazem com que a gente ganhe uma couraça. Essa couraça é aprendizado. Aprendizado que a gente leva para frente, aprendizado que nos eleva para outro nível, aprendizado que permite com que a gente consiga viver a cada dia relações mais magníficas. Relações mais magníficas. Entende? E aí você olha então e você, sou grato. Sou muito grato. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, meu primeiro relacionamento foi com uma alemã, né? Meu primeiro relacionamento foi com uma alemã e eu fiquei mais ou menos 4 anos com ela. 4 anos com ela, né? E eu estava na faculdade, eu conheci ela na Universidade Federal da Bahia. Aí eu cheguei a fazer intercâmbio na Alemanha, enfim. Passei quase 6 meses na Alemanha, depois voltei para o Brasil, depois ela veio para o Brasil, depois eu fui para a Alemanha de novo. Não é intercâmbio, eu fui para casa dela, passei o Natal e o Ano Novo lá na Alemanha. E, enfim, a gente passou a maior parte do tempo junto em intervalos de tempo separados, né? Mas uma grande dificuldade que eu tinha na minha relação com ela era a dificuldade cultural. Eu não conseguia entender algumas coisas. E honestamente, do alto da minha juventude, eu acreditava que o meu modo de ser, agir e sentir era melhor do que o dela. Então eu tentava de todas as formas possíveis trazer ela para esse modo de ser, de agir e de sentir. Que é uma questão eminentemente cultural. Os alemães se comportam de uma forma diferente que os brasileiros. Os brasileiros se comportam de uma forma diferente que os franceses. Os franceses se comportam de uma forma diferente que os suíços estão ali, colados, mas se comportam diferente. Os alemães estão ali colados com os suíços, mas se comportam diferente. Italianos ali colados com os suíços, mas se colocam diferentes. Se comportam diferentes. Então, cada cultura tem as suas especificidades, isso tem um impacto na forma de viver. E eu não consegui entender isso. E isso causou muitos problemas. E essa foi a razão do fim do meu relacionamento com ela. Certo? Foi dolorido, foi difícil o fim dessa relação. Porque eu entrei verdadeiramente para dar certo. Foram 4, 5 anos. Para um jovem de 22, 23 anos, isso é muito tempo. Né? Muito tempo. O tempo passou, a poeira do tempo passou. E hoje eu estou me relacionando com uma francesa radicada na Suíça. Né? Uma francesa radicada na Suíça. E olha só que coisa magnífica. Eu olho para trás, vejo todos os transtornos que eu vivi com Catherine, todos os transtornos que eu vivi com a minha ex, e eu olho agora para a minha realidade no presente e digo, poxa Catherine, gratidão. Você entende?
teve aprendizado, eu tive aprendizado, e aí agora eu digo, poxa, Catherine, gratidão. Gratidão por ter me dado a oportunidade de perceber que o meu umbigo não era o centro do universo inteligente conhecido. Gratidão por ter me dado a oportunidade de perceber que existem modos de ser, de agir, de sentir, que são completamente diferentes do meu e que são tão válidos quanto o meu. Gratidão por ter me dado a oportunidade de ser um homem mais flexível. Entende? Gratidão por isso. Porque agora, nesse novo relacionamento, que eu tenho uma nova mulher, e que eu, não é só uma mulher, mãe de meu filho, uma pessoa que, do fundo da minha alma, eu amo profundamente, né? Agora que eu conheci essa pessoa que eu quero dividir a vida, até o resto da vida, mas só Deus sabe se vai ser, mas que seja eterno enquanto dure, tá? Posto que chama, eu posso colher do meu passado esse aprendizado e me permitir fazer diferente. E se não fosse você, Catherine, eu jamais conseguiria fazer diferente. Eu jamais conseguiria ser um homem melhor. Jamais conseguiria ser um homem melhor. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Jamais conseguiria ser um homem melhor. Então aí você passa a ser grata à pessoa. Você passa a ter gratidão pela pessoa. Gratidão não é só em relação ao que aconteceu, é pela pessoa verdadeiramente. Mesmo que você não queira mais aquela pessoa na tua vida, não tem nada a ver. Mesmo que você não queira nem mais o contato por WhatsApp daquela pessoa, mas você desperta um sentimento profundo de gratidão. Entendam, esse jogo aqui que eu estou dizendo, aprendizado / gratidão, não é um jogo que você joga com o outro, não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro. É um jogo que você joga com você. E esse jogo permite que você não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Como deixar de ter medo para atrair o relacionamento que você deseja? Não tenha medo. Sabe por que você não vai ter medo? Sabe por que você não vai ter medo? Porque a gente nunca tem medo do que está na nossa frente. A gente tem medo de o que está na nossa frente, repita, o que está atrás da gente, que é o nosso passado. No fundo, a gente não tem medo do que está na nossa frente. A gente tem medo por repetição. É por isso que as crianças aprendem a ter medo. Aprendem a ter medo. Nenhuma criança sente medo porque o repertório é muito pequeno. A criança vai lá e bota o dedo no interruptor e segue. E até tomar o primeiro choque, a criança vai colocar porque ela não vai ter medo. Você tem medo de ver no presente se atualizar o teu passado. Esse é o grande medo da vida. Vocês entendem? Mas se você fazer esse movimento profundo de aprendizado e gratidão, você não tem por que ter medo. Porque o teu passado passa a ser uma força. Porque o teu passado passa a ser uma força. E isso aqui é um conhecimento profundo que as linhas do tempo entregam para nós, tá? Se faz sentido, clica aqui no coração e compartilha essa live. Clica aqui no coração e compartilha essa live com umas 3 pessoas. Umas 3 pessoas e traz elas para aqui, ela para aqui, essas pessoas para aqui e diz assim, feito para mim, para eu saber, tá? Então, de verdade, faz esse movimento. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Vânia tá aqui reclamando do meu filtro. Vou mudar o filtro, ó. Vou botar esse filtro. Eu sempre tô de filtro, Vânia. Você nunca percebeu, não? Aí, ó, mudei o filtro. Agora eu vou botar esse filtro aqui, ó. Real é assim, ó. Pronto, real. Ilvan real, tá bom? Vamos lá. Presta atenção nisso aqui, tá? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui na pergunta. Ah, isso aqui são perguntas do Story. É o povo fazendo perguntas do Story, tá? Então, vamos lá. Vamos lá? Faz sentido isso? Bora jogar esse jogo de aprendizado / gratidão? Tá bom? Eu quero jogar esse jogo. Tá bom? Então escreve aí pra mim. Quero jogar esse jogo, tá? Esse jogo de aprendizado / gratidão. Esse jogo de aprendizado / gratidão. Quero jogar esse jogo. Tá bom? Quero jogar esse jogo. De verdade. Quero jogar esse jogo. Deixa eu ver aqui porque meu filtro tá me trollando. Não sei o que é que ele quer, não. Tá? Vamos lá. Deixa eu botar o outro mesmo. Pronto. Vamos botar esse daqui. Vamos lá. Ele tem brilho interior. Esse povo eu não sei não.
Aqui, ó. Vou pegar isso aqui, olha. Difícil ser grata a um ex que me traiu, certo? Difícil ser grata a um ex que me traiu. Vamos pegar isso aqui. Difícil ser grata a um ex que me traiu e me abandonou com o bebê no colo. Difícil, tá? Vamos lá. Presta atenção aqui, tá? Gilmara. Vamos lá? Gilmara. Difícil ser grata a um ex que me traiu e me deixou com o bebê no colo. Vamos compreender isso aqui? Vamos entender como é que funciona isso aqui? Presta atenção, Gilmara, tá? Eu não estou pedindo para você desculpar o teu ex. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu não estou pedindo para você desculpar o teu ex. Não é isso que eu estou pedindo. Não estou pedindo isso para você. Eu não estou dizendo nem que você deve fazer isso. O que eu estou lhe pedindo é para que você se conecte com essa experiência. Você se relacionou, você entrou em uma relação. Eu quero que você se conecte com essa experiência. E eu quero que você se pergunte: o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Entende? O que eu aprendo? O que eu aprendo com isso que eu posso levar para a vida? Faz sentido que a gente não tem como mudar a experiência? Faz sentido isso? Eu não tenho como mudar a experiência. Faz sentido isso? Então a pergunta é: o que eu aprendo? Sabe por quê, Gilmar? A maior parte das pessoas estão em guerra com o teu passado. A maior parte das pessoas estão se sentindo tão injustiçadas, que no fundo da alma, o que essas pessoas gostariam era de voltar no tempo, para poder mudar o que aconteceu. Só que isso nunca vai acontecer. Não tem como você mudar o que aconteceu. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Você pode olhar para o que aconteceu e se perguntar: o que eu aprendo? É sair de uma cadeira e sentar em outra. Olha, a gente está sentado normalmente em uma cadeira onde a gente está sentindo a injustiça do que fizeram conosco. E tudo bem, está tudo certo com isso. Essa cadeira tem o seu lugar. Só que é possível você mudar de cadeira e você olhar assim para o que aconteceu e se perguntar, ao invés de se ficar sentindo injustiça, se perguntar: o que eu aprendo com isso? Como é que eu posso, o que essa experiência me entrega de aprendizado que eu posso levar para a minha vida e que faz de mim uma mulher melhor, que faz de mim um homem melhor? Entende? Porque você não vai poder mudar o que aconteceu. E há pessoas que estão o tempo inteiro brigando consigo mesmo porque querem mudar o que aconteceu, porque não aceitam o que aconteceu. Querem mudar o que aconteceu. Você entende? Isso não vai acontecer. Você não vai mudar o que aconteceu. Não tem como mudar. A vida aconteceu dessa forma. A pergunta que fica é: qual é o aprendizado? O que eu aprendo com isso? Quando você coloca a coisa em termos de aprendizado, você coloca a coisa no ponto, no foco em que você tem controle, que é de aprendizado. Então você olha para a tua experiência, o que é que eu aprendo e o que é que eu levo para a minha vida. E aí você desenvolve gratidão. Gratidão. Porque essa experiência está lhe entregando anticorpos. Você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Essa experiência está lhe entregando anticorpos. Todas as experiências pelas quais nós passamos entregam para nós anticorpos. Ou seja, fazem com que a gente fique mais forte. Fazem com que a gente possa construir relações cada vez melhores. Fazem com que a gente possa construir relações cada vez mais magníficas. Essa é a mecânica da gratidão que eu estou falando com vocês. Essa é a mecânica da gratidão. Tem nada a ver com desculpar o outro. Entende? Tem nada a ver com desculpar o outro. Tem a ver com aprender e desenvolver gratidão, porque agora você não vai mais cometer os mesmos erros. Porque agora você tem condições de tocar a relação de uma forma diferente. Você entende? Aí você está colocando embaixo. Claro, esse é um longo processo. Agora veja, olha. Existe um conjunto de ferramentas terapêuticas que podem acelerar esse processo. Tá? Acelerar esse processo. Tá? E por que as pessoas acham difícil fazer isso? Por que as pessoas acham que é complicado fazer isso? Porque não dominam esse conjunto de ferramentas terapêuticas. Porque o conhecimento que eu estou dividindo com vocês aqui é um conhecimento de linha do tempo. Tá? Isso é um conhecimento de linha do tempo. Profundo e de linha do tempo. Tá? Para te libertar das relações do teu passado,
para que você possa seguir a tua vida. Porque é o tema: como deixar de ter medo, como deixar de ter medo para atrair o relacionamento que deseja. E quando você não faz essa limpeza na tua linha do tempo, você vai continuar tendo medo para o futuro, porque você não vai conseguir se entregar na relação, porque você vai ter medo de que o passado aconteça de novo. De que o que a pessoa do passado fez, uma outra pessoa volte e faça de novo. Só que quando a gente está nesse jogo, a gente está se esquecendo que nenhum homem, nenhuma mulher se banha no mesmo rio 2 vezes. A gente muda, porque a gente aprende. E quando a gente aprende, é inviável que aquela pessoa, que a gente vá para o mundo e que aconteça a mesma coisa, porque a gente tem anticorpos. E esses anticorpos não permitem, esses anticorpos nos defendem. Entende? Aprendizado, tá bom? Aprendizado. Vamos ver aqui. A partir do momento em que a gente aceita o acontecimento, o que não precisa saber, o porquê das coisas, tudo fica mais fácil. Ilvan, mas antes da gratidão não tem que vir o perdão, que é o mais difícil? Então, Mari, presta atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer, tá? Presta atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Gratidão é perdão, tá? Gratidão é perdoar, é um jogo que você joga com você, de aprendizado, tá? A maior parte das pessoas confundem perdão com desculpar. Desculpa é um jogo que você joga com outro. Tá? Eu expliquei isso aqui no evento gratuito Terapia do Perdão, na aula 2. Traição tem perdão? E não dá para eu desenvolver isso aqui totalmente aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nem sempre as pessoas são dignas de desculpa. Uma pessoa que faz o mal, uma pessoa que te maltrata deliberadamente, você não tem por que desculpar essa pessoa. Porque desculpar é retirar a culpa. É permitir que essa pessoa esteja novamente no teu convívio. É permitir que essa pessoa, de alguma forma, divida a vida com você. Entende? E há pessoas que a gente não deve fazer esse movimento, não. Não vale a pena. É preciso jogar um outro jogo, que é o jogo do perdão. E o que é o jogo do perdão? É esse movimento aqui, de aprender e ser grato ao que aconteceu. Isso é perdoar. Porque, olha, esse jogo é um jogo que você joga com você mesmo. Você não precisa do outro para jogar. Para desculpar, muitas vezes você precisa que o outro se arrependa. E porque as pessoas acreditam que precisam ficar jogando o jogo de ter que desculpar as outras pessoas, às vezes você passa anos, décadas com a outra pessoa, porque presa a uma pessoa, um evento doloroso, porque a outra pessoa nunca disse para você que se arrepende. Eventos, por exemplo, que aconteceram com pais, com mães, a outra pessoa nunca diz que se arrepende. E você fica presa, esperando, na expectativa, como é que a pessoa não se arrepende? Não precisa ser assim não, tá? Esquece essa questão de desculpar. Desculpar não é necessário, tá? Esse aqui é um conhecimento terapêutico profundo que eu desenvolvi dentro das linhas do tempo e que permite as pessoas seguirem. Desculpar não é necessário. O que é importante é perdoar. E o que é perdão? É um jogo de aprendizado de gratidão. O perdão é um jogo de aprendizado de gratidão, tá? E perdoar é absolutamente necessário para poder seguir. Mas é um jogo que você joga com você não depende de ninguém. Quanto mais você joga jogos que dependem única e exclusivamente de você, maior a probabilidade de você ser feliz na tua vida. Você não precisa de ninguém. Entende? Absolutamente de ninguém. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante, tá? Então, obrigado por essa live, tá? Rapidinho aqui. Obrigado por essa live. 40 minutos de conhecimento aqui. Super bacana. E eu adoro estar com... Beijo. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau. Um abraço.